E cada cultura, ela é construída em um determinado tempo e um lugar. E por falar em tempo, o que é o tempo? O tempo a gente também não é palpável, mas ele é muito importante para nós. A gente valoriza o tempo, por quê? Porque a gente sabe que é nele que é construída essa história. Quando olhamos uma foto nossa de 3 anos atrás, nós percebemos que o tempo passou. Mas a gente também percebe que o tempo pode passar lentamente e rapidamente. A gente tem a percepção diferente do tempo. Por exemplo, se é uma coisa boa, uma coisa que a gente está fazendo, que adora fazer, parece que o tempo passa rapidão. Mas quando você faz uma coisa que não gosta, ou você está ansioso com alguma coisa, o tempo passa lentamente. Esse é um tempo psicológico. Mas nós também temos o tempo cronológico. Tempo cronológico, na verdade, é um tipo de pleonasmo, né? Porque subir para cima, descer para baixo, isso é pleonasmo. Aquilo que você já disse 2 vezes. Se é subir, tem que ser para cima. Né? Se é descer, tem que ser para baixo, entrar para dentro. Então, o tempo cronológico parece um pleonasmo, por quê? Porque crono também é tempo. Mas a gente utiliza essa expressão para diferenciar do tempo psicológico. O tempo cronológico seria esse tempo do relógio ou do calendário, esse tempo que não é modificado, ou seja, é o mesmo para todos. Nós temos hora para tudo. Hora de ir para a escola, hora de comer. Esses horários, eles são importantes na nossa vida. Porque imagina se você dissesse, mas para mim agora não deveria ser 1 hora não. Mas é 1 hora, é hora de iniciar a aula e assim por diante. Nas culturas, a gente tem diferentes calendários. Por exemplo, na cultura muçulmana, nós temos um calendário que toma como referência a ida de Maomé à cidade de Meca, na Medina, né, que foi em 622 d.C. Para os cristãos, a nossa contagem começa com o nascimento de Cristo. Aliás, esse é o calendário mais adotado. E os judeus começam a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760 a.C. Nós, como eu já disse, adotamos o calendário cristão. Nós contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Por isso, a gente nem coloca DC, né, que é a sigla que significaria depois de Cristo. A gente já entende que quando se fala que nós estamos em 2016, é 2016 depois de Cristo. Contudo, quando nós falamos de uma época anterior ao nascimento de Cristo, nós temos que colocar a sigla A.C maiúsculo. O nosso calendário ele vai dividir o tempo em dia, mês e ano, década, século e milênios. Assim dizer que nós estamos em 2016 significa que passaram 2016 anos do nascimento de Cristo, ou 2 milênios e 16 anos do nascimento de Cristo. O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores e é geralmente escrita em algarismo romano. O século I, século III, século XX e assim por diante. É importante a gente ressaltar que a pronúncia correta, até o 10º século, você pronuncia em ordinal. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, século IV, século V, século VI, século IX, século X. A partir do 11º, você não pronuncia século XI, você pronuncia em cardinal, ou seja, século XI, século XII, tanto que nós estamos no século XXI e não século XXI, né? Então a pronúncia correta é esta. E como que a gente sabe em qual século que a gente está? É muito simples. Quando o ano terminar em 00, é só a gente eliminar os zeros, os 2 zeros, e o número que sobrar indicará o século. Por exemplo, 1200 é o século XII, porque você cortou os 2 zeros. Isso vale também para os números que possuem menos ou mais algarismos. Por exemplo, o ano 100 depois de Cristo. Qual século que nós estamos? Século I, só cortar os 2 zeros. Agora, quando o ano não terminar em 00, é só a gente eliminar os 2 últimos algarismos e somar 1 ao número que sobrou. E aí a gente vai ter o século. Por exemplo, 1995, a gente corta o 95 fora, sobrou o quê? 19. Soma mais 1, 19 mais 1, 20. Século 20. Essa regra é válida para calcular tanto os séculos anteriores quanto os séculos posteriores ao nascimento de Cristo. Então, por exemplo, se a gente fala que a queda do Império Romano aconteceu em 476 d.C., significa que ela aconteceu no século V depois de Cristo. Por quê? Eu cortei o 76 fora e somei mais 1 do número que sobrou. 4 mais 1, 5. Então, século V. Se fosse no ano 400, seria século IV, porque você só cortaria os 2 zeros. Isso é importante por quê?
é importante para a gente delimitar um tempo histórico, um determinado tempo histórico. É importante ressaltar que não é um tempo histórico rígido. Atualmente, nós temos uma tradição que vai dividindo a história em 5 grandes períodos. A pré-história, por exemplo, que começa com o surgimento dos primeiros homens, aproximadamente há 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Depois nós passamos para a Idade Antiga, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Depois a Idade Média, que vai de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos em 1453. Na Idade Moderna, vai de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. E a Idade Contemporânea vai de 1789 até os dias atuais. Mas, como eu disse, essa divisão é uma divisão apenas para fins didáticos. A gente tem que ressaltar que não existe uma rigidez nisso. Por exemplo, tem povos que até hoje não utilizam a escrita. Não significa que eles estão na pré-história, significa que eles estão na Idade Contemporânea, mas não tem essa característica da escrita. Ou seja, essa rigidez de análise histórica é apenas para efeitos didáticos, para a gente ter uma referência. Mas a gente tem que entender que existem diversas culturas, diversas formas de enxergar a história. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários que vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigado.